Nutrição Sem Filtro, com a nutricionista Dani Longini. Nutridani. Bora lá, iniciando mais uma edição da coluna Nutridani, nossa nutricionista de toda quarta-feira aqui, viu, Alex? Dani Longini com a gente. Bom dia, Dani, bem-vinda. Bom dia, Renan. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Dani. Tudo certo, Dani? Tudo tranquilo? Tudo certo. Ótimo, perfeito. Hoje, qual a pauta aqui pra gente falar, né, conversar com os ouvintes da Jovem Pan? Deixa eu mandar um abraço aqui para todos, né, que acompanham a Dani Longini. Para você que precisa de um emagrecimento rápido e saudável, fale com a Dani Longini no WhatsApp 981 13 0303. Cada pessoa vai ter um acompanhamento individualizado. E tem os grupos de emagrecimento, né? Tem um grupo em andamento, né, Dani? Tem o grupo básico do desafio e o VIP a qualquer momento. Ótimo, perfeito. Vou pedir para você chegar um pouquinho mais aqui para minha direita, para ficar melhor ali no enquadramento da Jovem Pan. Hoje a gente vai falar sobre o que aqui? Relacionado à nutrição, né? O pessoal que quer emagrecer e tem que ter como base. O emagrecimento passa pela alimentação, né, Dani? A gente pode falar de atividade física, que é importante, não vamos descartar. A gente pode falar de medicamentos, que é menos importante, né? Mas a alimentação acho que é um dos pontos principais ali do emagrecimento, né? Sim, a gente engorda, né, por conta da alimentação e o emagrecimento, em consequência, é o mesmo objetivo, né? Se engordamos por esse motivo, somente com a alimentação conseguimos um emagrecimento efetivo. Atividade física, eu sempre falo, ela é importantíssima, principalmente para você manter a sua saúde e a perda de peso, né? Mas a contribuição para o emagrecimento, ela é um pouco menor. É de 70% alimentação. Ótimo, 70% do emagrecimento é alimentação. Então vamos mudar o ritmo aí, viu, pessoal? E hoje vamos falar sobre Diabetes e hipertensão. Vamos falar que diabetes e hipertensão, na verdade, elas não são a doença, porque tem muita gente que acredita nisso, né? Ah, eu tenho diabetes, é uma doença, eu tenho hipertensão, é uma doença. Nós vamos mostrar aqui que isso não é a doença, e sim o sintoma. Perfeito. Vamos falar sobre diabetes relacionado ao emagrecimento, hipertensão relacionado ao emagrecimento, enfim. Isso, quando temos o diabetes, a hipertensão, a maioria, né, é gordinha, está acima do peso, tem uma gordura abdominal acumulada em excesso, né, nos braços, nas pernas, a acantose, que vem também, a pessoa que tem acantose, que a gente fala muito aqui, por isso que eu tô falando como se todo mundo conhecesse, né, a acantose, ela vem de quem está sobrepeso, né, não é, uma pessoa magra raramente vai ter, eu pelo menos nunca vi, né, a não ser que ela já está na perda de peso por conta do diabetes. E eu gostaria de mostrar isso para vocês, né, ouvintes aqui, para quem está aí me acompanhando, quem está no grupo também, é importante ter essa informação, que o diabetes, ele não é a doença, ele é o sintoma. Vamos entender isso. Qual a doença, então? Por que eu quero trazer isso? Às vezes a gente toma muito remédio. Eu estou tomando remédio aí do diabetes e não está melhorando. Eu falo que tomar o remédio do diabetes é como a pessoa que está com febre, tomar remédio de febre para baixar a febre. Vai baixar, a febre baixa. Só que qual o motivo da febre? Pode ser um Covid, pode ser uma infecção, pode ser uma bactéria, né? Então, vamos curar a bactéria para acabar com tudo, né? E o diabetes é a mesma coisa, a hipertensão é a mesma coisa. Por que eu falo que elas são irmãs gêmeas? Parentes? Porque elas vêm da mesma causa. Qual que é a causa? A resistência insulínica. Vamos entender o que é resistência insulínica? Vou fazer uma analogia para ficar bem fácil entender, tá? Vamos pensar assim, o açúcar que a gente come é como se fossem as pessoas. A insulina, que leva o açúcar para a corrente sanguínea, a insulina, né, o hormônio, ele tem a função de colocar o açúcar na corrente sanguínea. Então, vamos pensar que essa insulina é uma chave, a chave que abre a porta, e as pessoas são o açúcar. Tem uma festa. Está acontecendo uma festa e tem convidados, tem uma lista ali de convidados e a insulina é que vai abrir a portinha ali. E vai chegando convidado, a insulina abre a porta, vai chegando açúcar na corrente sanguínea, a insulina vai colocando, né, o açúcar dentro das células. Dá para entender a analogia? Deu para entender? Só que aí o que acontece? De repente chega um ônibus cheio de gente.
Ou seja, a pessoa comeu açúcar, puf, aquele monte de açúcar. A insulina tem que dar conta de tudo aquilo. A chave lá vai abrindo, vai colocando pessoas, vai colocando, só que chega uma hora que não cabe. Não cabe mais, gente. Chega outro ônibus e não cabe mais. O que a insulina vai fazer? Vai pedir socorro, suporte? Gente, manda aí, manda mais chave, manda mais porteiro para me ajudar. Sim, vai receber mais porteiro, que é onde o pâncreas vai produzindo mais insulina, né? Só que chega uma hora que não cabe mais gente ali dentro. Não cabe. Vai chegando ônibus, não cabe mais gente. Aí eles falam, não vou mais trabalhar. Chega, não quero mais trabalhar aqui. Para de produzir. A insulina para de abrir as portas. E aí é onde sobe a glicose, que é onde você descobre que está diabético. Então, você só vai descobrir que está diabético provavelmente 10, 12 anos depois da insulina estar trabalhando demais. Uhum. Então, a solução é reduzir o consumo de açúcar diário. É reduzir o consumo de açúcar, como Para a que gente... daqui a alguns anos não tenhamos a diabetes. Isso, como estamos usando a analogia, né? Para de chegar gente ali para de chegar ônibus, né? O evento é pequeno, não cabe mais gente. Então, é não ter tanto açúcar, não comer tanto açúcar. Só que um detalhe, a gente acha que açúcar é só doce. Existe o açúcar que não é doce, que é o amido. Lembra que a gente fala muito aqui, né? Mas Amido. o amido está no arroz? No arroz, na batata, só que assim, ninguém engorda e ninguém adquire um diabetes e uma hipertensão comendo arroz, feijão e batata. Só que quando já temos o diabetes, a gente tem que tirar, sim. Mas ninguém vai deixar de ter saúde por conta de comida de verdade. Geralmente as pessoas acabam adquirindo esse diabetes por conta de comer muito industrializado, pães, tá? Pães é vilão. Pão, principalmente o pão, não posso falar marca, né? Pão francês? Não, De pão padaria? francês é o melhor, é o menos melhor. pior, né? Menos pior. É o pão... Pão de forma? Pão de forma, eu ia falar pão puma. Pronto, falei. Já falou. Ia falar, Pronto, não. falei. Falou. Mas eu não fiz propaganda para O puma. pão de forma, ele tem aquela modalidade que é integral, que fala, enfim. É que de integral não tem nada, que também... Mesmo assim, não vale? Não, é a mesma coisa. A quantidade de carboidrato que você vai comer, que é açúcar que você vai consumir aí, né? É a mesma. E muitas pessoas também, muitos diabéticos também chegam até mim comendo aveia com prescrição. Gente, a aveia, 85, 90% dela é carboidrato, que é açúcar, que vai virar açúcar. A hora que chegar lá no pâncreas, ele não sabe se veio da aveia, se veio do açúcar do açucareiro, se veio do mel. Ô Dani, mas é importante educar as crianças com relação à alimentação, porque as crianças gostam de bolacha, de pacotinho, a passatempo, né? Aquelas bolachas waffle e por aí vai. Gostam de doce, chocolate. Imagine uma criança que tem um organismo pequeno, vamos chamar assim, né? Todo dia comendo açúcar. Como essa criança vai se tornar quando adulta, né? Então, Como é que Renan, vai estar a saúde dela? a gente vê por evidência científica, né, por embasamento científico, que o diabetes, ele demora 12 anos para aparecer. Eu não estou dizendo para tirar o doce da criança, não, viu, gente? Ah, Ela vai chorar. É para não deixar comer todo dia. Né? Faz mal, poxa. Então, voltando nesse pensamento, né? O diabetes, ele é dito que demora 12 anos, é visto, né, por evidência científica, que ele demora 12 anos para aparecer. A resistência insulínica vai indo até que uma hora explode, Eu fico lá né? 12 anos comendo açúcar, tomando refrigerante, comendo produtos industrializados ali com açúcar. Não é só o açúcar, não, né, do pacote. Isso, enquanto isso, o teu pâncreas vai tentando dar conta. Aí uma média de 12 anos, poxa, eu vou no médico, ó, diabetes, vou entrar com a medicação. Isso. Por que eu quero falar sobre isso? Porque eu recebi uma criança de 7 anos. 7 anos. Diabética tipo 2. E já com a cantose no pescoço, aqui nas costas, que é quando está mais manifestado, né? Então, esses 12 anos era de antes. Agora a alimentação está tão ruim, que eu estou pegando criança com 7 anos. Então, desde quando essa criança está diabética? Ou seja, está diminuindo o tempo, né? Sim. Antigamente eram 12 anos uma média, né? Para o diabetes aparecer e o médico entrar com a medicação. Agora uma criança adulta, né? uma criança já chega. Mas ela chega porque ela nasceu com o diabetes, vamos chamar assim, para o ouvinte entender melhor, mas um linguajar popular. Ou é por causa da alimentação mesmo? Existe o diabético infantil, que é o diabético tipo 1, que ele nasce, é uma doença genética. Nesse caso dela é tipo 2. O diabetes tipo 2 é uma doença de estilo de vida.
acabei falando uma doença, né? Mas lembrando que é um sintoma da resistência insulínica. E a hipertensão vem junto. A hipertensão, diabetes tipo 2, síndrome do ovário policístico, a colesterol bom baixo, né? Tudo E isso. a pressão alta, a pressão baixa, a hipertensão? É o açúcar também, o vilão? Açúcar é o vilão. Quem tira sal tá tirando errado. É para tirar o açúcar. Tira o açúcar, aumenta o sal, que a tua pressão vai baixar. Olha, polêmica, Dani, viu? Porque Exatamente. muitos dizem ao contrário, viu, Dani? Ô, Renan, eu O trabalho... sal, ele não faz bem É o ali para vilão. hipertensão, é o vilão, né? É. Ou da baixa ou da alta. Agora eu não sei, não sou médico também. Pensando que o sal é essencial, o que que é um alimento essencial? É um alimento que o nosso corpo não produz, é algo que o nosso corpo não produz, ele tem que vir buscar da dieta. Sal é essencial, então não faz sentido tirar sal. E eu trabalho há 8 anos, agora em fevereiro está completando 8 anos que eu trabalho com tratamento metabólico, e todos os meus pacientes hipertensos que chegam lá, eu peço para eles tomarem 2 gramas de sal com água Por para dia. baixar a pressão. Para baixar. Para baixar Mas a isso pressão. é por dia ou como é que é? 2 gramas de sal, né, acrescentado, fora o sal da alimentação. Então, quem retirou muito sal e coloca, a pressão baixa que raramente passa de uma semana para tirar a medicação, a não ser que essa hipertensão vem já de mais de 15 anos. Aí demora um pouco mais, mas reverte. Falar sobre a reversão do diabetes. A pessoa que chega lá querendo mudar a alimentação e ela já está tomando medicação, né? Porque foi prescrita ali para o médico. Tem como reverter isso? Com a gente sabe que tem certeza. um que não, né? Que acho que é o diabetes tipo 1 ou tipo 2. O tipo 1 é uma doença genética, a pessoa Isso, nasce, é uma doença nasce. autoimune, Essa tá? ela vai ter que tomar o medicamento. Vai tomar, porque as células param de produzir insulina. É não... o organismo ali que está com Isso. probleminha. Agora o tipo Tipo 2 tipo 2, é o da... que ela está tomando medicação. Esse dá para reverter? Dá para reverter, dependendo do prazo, se ela não perdeu a reserva do pâncreas. Se for só medicação, dá para reverter. Lembrando que a pessoa que está tomando remédio para o diabetes, ela está tentando curar o sintoma. Ela tá, é como se ela estivesse tomando remédio de febre para curar o Covid. Uma medida paliativa mesmo. É, né? Tem nenhum Só- efeito. É só tira o açúcar ali do exame de sangue, né? Mas acaba continuando. Tanto é que quem tem diabetes evolui, né? Vai até o médico, começa com uma medicação, com 2, daí a pouco não faz mais efeito, coloca um terceiro remédio, um mais potente, chegando até a insulina. E quando chega a insulina, é porque o pâncreas já não está dando conta mais. Dani, então como equilibrar, né, essa ingestão de nutrientes, enfim, equilibrar glicose, pressão arterial, é possível? Tem que Totalmente. equilibrar o sal e o açúcar. Totalmente possível, aumentando o Meu Deus. sal, quebrando esse medo. É claro que é importante um acompanhamento, né? Mas sim, colocar um pouquinho mais de sódio, um pouquinho mais de Qual a sal. especialidade médica, além da nutricionista, que você recomenda para fazer um acompanhamento? Olha, tem um endocrinologista, né? Hoje tem vários médicos que podem trabalhar com isso, com esse Mais manejo. voltado ali para a nutrição mesmo. Eu sim, sempre um nutricionista nesse caso, né? A gente pode pedir um apoio médico, mas o que vai saber calcular, o que vai saber indicar é o nutricionista metabólico, porque foge um pouquinho do contexto natural e tem que ter essa especialização no manejo do diabetes, né? Porque só que assim, como conduta geral, recomendo que tire o açúcar e aumenta um pouquinho do sal. Só que, gente, vamos lá entender. Às vezes, ouvindo eu falar, aumenta o sal, aumenta o sódio. Ah, mas a minha bolachinha lá tá puro sódio, meu refrigerante tem sódio, então eu posso? Não, claro que não. O sódio natural, você não consegue comer demais. Se você for comer uma colher de sal, você não dá conta. Então, ninguém come mais do que precisa, do que é natural e do que é essencial. Nessa condição, a pessoa que vai ao supermercado ou qualquer tipo de ambiente que venda algum tipo de alimento, por exemplo, ela praticamente tem que olhar os rótulos em tudo, né? Eu vou te dar uma facilidade. Você vai no supermercado, quero comprar comida aí para não ter mais diabetes, para não ter mais hipertensão. Vamos lá. Dani. Comida de verdade, bicho e planta. Ou Tudo seja, planta. você vai na feirinha do mercado ali, né? Pega cenoura, beterraba, Isso. chuchu, vai comprando. E depois você passa no açougue e faz a festa ali. Pronto. Perfeito. É isso. Viva disso. Tá, viva Frutas, cuidado, frutas. Só se você for diabético, né? Se a pessoa for diabética já tomando insulina ou uma medicação, 2, 3 medicações, aí tem que tomar um pouco de cuidado. Só que quem está tomando medicação e mudar agora radicalmente o que está fazendo,
vai ter uma hipoglicemia, porque a medicação é para isso, para tirar o açúcar da corrente sanguínea. Então, a pessoa, olha que ilógico isso. A pessoa come açúcar, toma medicação para tirar o açúcar da corrente sanguínea. Então, tira o açúcar, tira o que tira o açúcar. Exatamente. Seria muito mais simples, né? Sim. Perfeito. Bom, Dani, eu agradeço a participação hoje aqui na Jovem Pan. Ficou bem claro, né, que o diabetes e a hipertensão são sintomas Da resistência insulínica. da resistência insulínica e de doenças mais graves que podem surgir no corpo humano, né, através do diabetes e da hipertensão, enfim, né. Para resolver isso, pessoal, Dani Longini, tá? 981-130303, fazer um acompanhamento ali personalizado, mudar a alimentação, o estilo de vida alimentar, né? Mudança de estilo de vida, não é uma dieta temporária. Talvez as pessoas me procuram também com objetivo de emagrecimento. A gente faz um exame, né? Fecha um diagnóstico, vê que já está com resistência insulínica. Então, se você tem essa preocupação, eu faço a solicitação de exames, tá? E estou à disposição se alguém tem alguma dúvida no meu Instagram também. Perfeito. Nutridani_low carb é o Instagram dela, tá? Lembrando, é legal você emagrecer em pouco tempo, né? Buscar Sim. um grupo de emagrecimento. Mas depois tem que manter isso, né? Pra vida. Sim, nos grupos que eu trabalho, os grupos que eu monto, né? Eu ensino. A pessoa emagrece, consegue um emagrecimento efetivo, né? De pelo menos 5 quilos. O pessoal já está dando depoimento, Renan, de 5, 6 quilos em uma semana e meia Mas de sempre grupo. os primeiros quilos são mais fáceis Sim, ali com de certeza. eliminar, né? Assim, só que existe o emagrecimento efetivo, né? Que eu falo que é o diferencial desse grupo, Danice Gordurinhas, porque você viu aqui, né? A Rúbia perdeu 30 quilos só com desafios, né? A Rubia tá magrinha, 30. fininha. Então, tem pacientes que sim. E no final do desafio eu sempre deixo, né? Como a pessoa consegue fazer essa manutenção. E se ela quiser participar de próximos desafios, ela continua o emagrecimento. Quem gosta de grupo é muito bom. Tá certo. Obrigado, viu, Dani? Até a próxima quarta-feira. Você volta semana que vem? Sim. Perfeito. Então até a próxima semana. Bom trabalho lá hoje. Obrigada, igualmente. Vamos embora, Alex. Amanhã tem mais.